Evangelho, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um certo dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus então respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São João XXIII, Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a leitura do 11º, a abertura do 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. E como acabamos de ouvir, um dia Jesus, que se encontrava em oração, foi visto e acompanhado pelos seus discípulos, que não apenas admiravam, mas sentiam, vendo Jesus rezar, um firme e intenso desejo no coração de rezar também. Olha aqui a primeira beleza do Evangelho de hoje. A oração de Jesus inspira o coração dos seus discípulos. Uma coisa que, como educadores, pais, como formadores do povo de Deus, a gente tem sempre vivo no coração é o desejo de ver as pessoas com uma vida de oração mais intensa, mais viva, mais enriquecida, mais constante. E o segredo para isso é rezar. Como assim, Padre Fábio? Jesus rezando move no desejo dos discípulos, no coração dos discípulos, o desejo de rezar. É vendo o pai e a mãe rezarem que a criança vai sentir no coração o desejo de rezar. É vendo a forma recolhida na companhia de Jesus, com a qual o sacerdote se recolhe, que os seus fiéis vão querer rezar. É ver a forma viva em decoro, reverência e, sobretudo, piedade do sacerdote na hora de devotamente rezar a Santa Missa e o ofício litúrgico, que as pessoas que estão à volta vendo sentirão também o desejo de rezar. Alguém pode falar de maneira pessimista ou antipática: mas se fosse assim, era para ter muita gente rezando. Bom, não se esqueça que os discípulos do Senhor que pediram são uma parte de todos os discípulos, e uma parte que é ainda pequena diante da multidão, que é uma parte ainda pequeníssima, muito pequenina, diante do que é o povo e que é muito pequena, mais do que todas as outras comparações, quando pensamos em ter humanidade. Entretanto, uma única porção de fermento é capaz de fermentar 3 porções de farinha. O que significa dizer que com 12 o Senhor anunciou o seu Evangelho pelos 4 cantos da terra. Através dos 12 apóstolos, o Senhor ensinou uma legião, uma multidão infinita de homens e mulheres a também rezarem. O que o Senhor não pode fazer com a sua perseverança ao lado da sua esposa, o que Ele não pode fazer na vida de seus filhos e para o bem deles, o que Ele não pode fazer pela vida de seus netos e pelo bem das gerações que virão depois, o que Ele não pode fazer para o bem
de cada uma de nossas almas. Porque, afinal, o marido recolhe o testemunho da esposa, a esposa recolhe o testemunho do marido. Juntos eles dão um legítimo testemunho e inspiração para os filhos. E o que o Senhor não pode fazer com a entrega e a prece de cada um. Então os discípulos sentem o desejo de aprender a rezar, pedem para Jesus ensiná-los a rezar, vendo Jesus rezando. Que isso não se perca do nosso coração e que não possa ser alienado por nenhuma outra ideia, por mais progressista, criativa que possa parecer de início. Nada move mais o desejo no coração do homem, a oração, do que ver o outro rezando. Obviamente, a oração de Jesus é uma oração cheia, não apenas de significado, né? Seria bem óbvio, mas cheia de um sinal de recolhimento e de intensidade de recolhimento na presença de Deus. Então, quanto mais o coração se recolhe com Deus, mais eficaz se torna o sinal ou o testemunho desse orante para atrair o desejo do coração dos homens à oração. Isso também é uma verdade para termos claras. Depois, os discípulos usam como referência uma santa referência. João Batista ensinou seus discípulos a rezar, ou seja, a oração foi entregue por João como um tesouro, ou seja, como uma herança em favor dos seus discípulos. Mas ele também foi entregue, a oração também foi entregue como uma continuidade dessa comunhão. Ao ensinar os seus discípulos a rezarem, cada vez que rezavam, estavam em comunhão com o Mestre. Da mesma forma, a oração que o Senhor nos entrega cumpre essas duas finalidades. Ela estabelece um vínculo de continuação e, ao mesmo tempo, um vínculo de comunhão. Através da oração, os discípulos permanecem em comunhão com o Senhor. Através da oração, nós nos unimos aos nossos irmãos e mantemos o nosso vínculo de comunhão com o Senhor. Então a oração, ela é um meio que nos leva à comunhão com o próximo e à comunhão com Deus. Por isso ela é uma necessidade real sobre a nossa vida, porque na vida ninguém se mantém sem estabelecer vínculos com os demais seres humanos, e esse vínculo precisa ser iluminado pela experiência de fé. E na vida ninguém permanece vivo sem continuar chamado desde toda a eternidade à comunhão com o Senhor. E ninguém vai permanecer na eternidade vivo e permanecer em paz fora, ou melhor, que ninguém vai permanecer na eternidade em comunhão com Deus se não for através da oração. Por meio da oração, nós entramos em comunhão com o Senhor, e essa comunhão que por misericórdia o Senhor nos oferece é duradoura e será eterna. Mas para isso é preciso que nós aprendamos com Ele, recebamos dele a oração e a coloquemos intensamente em prática, por amor ao Senhor. Por isso, no Evangelho de hoje, quando Jesus ensina seus discípulos a rezar, Lucas recolhe as sentenças de Jesus na oração do Pai Nosso, de uma maneira bem objetiva e bem clara, dentro das sentenças que conhecemos, mas começando do Pai,
e pedindo uma última coisa. Primeiro, a declaração do Pai, a declaração de Deus como Pai. E a última conclusão é que esse Pai cumpra a beleza da sua paternidade. Não nos deixe cair. O Pai é aquele que nos protege de permanecermos por terra. Um bom pai não nos protege da vida, o que significa dizer que um bom pai não vai impedir que a gente apanhe, porque a vida vai ser feita de muitas surras. Mas o bom pai é aquele que vai estar do nosso lado para nos defender nas situações em que isso for necessário, mas sobretudo para nos ajudar a ficar outra vez de pé depois que cairmos. O pai é aquele que encoraja o seu filho a se reerguer na vida. Por isso nós começamos a oração do Pai Nosso declarando Deus como Pai e pedindo a Ele que nos coloque de pé e nos sustente de pé na hora da tentação e nos livre como bom defensor e protetor, nos livre de todo mal, mas nos ajude a permanecer de pé. Querido irmão e irmã, nesse dia de hoje em que a liturgia nos entrega a oração do Pai Nosso, peçamos também nós essa mesma graça ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a permanecer firme na oração, perseverante. Ajuda-me a permanecer de pé, rezando com a minha esposa, rezando com a minha família, rezando com os meus co-irmãos, rezando na minha comunidade, rezando no nosso grupo de pastoral, reanimando sempre a vida de oração, que nós possamos permanecer de pé, reconhecendo o Senhor como Pai e dizendo: o último ato de minha vida, ele se completa com uma total entrega minha nas mãos desse Pai amoroso. E que dessa certeza venha também aquela voz interior que nos ajuda a dizer: Senhor, que assim seja. Que a doce inspiração que o Senhor moveu em meu coração seja a confirmação de sua divina vontade. Em modo que tudo em mim termine em Ti. Que o meu agir seja em oração, porque a oração sempre começa reconhecendo o Senhor como Pai e termina pedindo que o Senhor me proteja como a um filho. Cumpre, Senhor, o seu amor de Pai por nós. Cumpre, Senhor, o seu amor de Pai por todos aqueles que esperam e precisam do seu socorro. Cumpre, Senhor, o seu amor de Pai, em favor de que todas as almas possam perseverar na busca da verdade e que por suas doces mãos sejamos nós educados no caminho da vida. Hoje temos a memória de São João XXIII. E a liturgia traz uma pequena biografia da vida desse Santo Padre que introduziu o Concílio Vaticano II, mas eu queria destacar alguns aspectos da vida de São João XXIII e o primeiro deles é esse: um homem que se deixou em tudo sempre guiar por Deus. Não se apressou em tomar decisões e em fazer para si mesmo propostas de mudanças. Mesmo tendo em seu favor muitas coisas que poderiam, de certa forma, serem orientadas para a influência de um bem para si, ele sempre preferiu obedecer e ficar nas mãos do Senhor. Tanto que as passagens que ele vive na vida dele, no serviço que ele presta à igreja durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial, são muito delicados. Mas todas essas passagens, prévias ao período da Primeira Grande Guerra, prévia ao período da Segunda Grande Guerra, mas já depois da Primeira Grande Guerra,
são experiências que o enriqueceram profundamente como homem. E em nenhum momento essas experiências foram tomadas para si como uma forma de tentar orientar a sua vida e sair das exigências que o Senhor poderia lhe fazer. Aceitou todos os cargos e ofícios que o Senhor lhe deu, mesmo vivendo duras penas no cumprimento deles por causa do contexto de guerra, mas nenhuma foi rejeitada por ele. Ele recebeu tudo o que veio das mãos de Deus e nos deu um grande testemunho de vida, dizendo: cumpra-se, enfim, Senhor, a tua palavra em minha vida. Eu não quero fazer nada que não seja segundo a sua vontade. Esse coração orante foi entregue pela igreja e hoje se torna fonte de intercessão por todos nós. Podemos olhar o testemunho de São João 23 e também nós repetirmos: Senhor, que se cumpra a sua vontade em minha vida. Conta comigo. Eu sou normalmente aquele que muitas vezes atrapalha mais, mas agora, em sã consciência e com clareza no meu coração, eu quero dizer e digo: sou o teu e serei o teu maior colaborador. Não quero outra coisa em minha vida que não seja a tua vontade. E por ela eu me entregarei e viverei sempre. Que essa seja a oração perene do nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João 23 e da Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.